Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Amém. Abram comigo as vossas Bíblias, na Epístola de Paulo aos Coríntios, a segunda epístola, no capítulo de número 1. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E o versículo de número 21. Nós louvamos ao Senhor nosso Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele nos concede de podermos estar na Sua presença, adorando e magnificando. Também podemos participar, mais este ano, de mais um aniversário do Templo Central, 25º ano, a qual podemos confirmar e dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que a mão de Deus continue estendido sobre todo o setor, mas em especial a congregação aniversariante, nosso pastor setorial, pastor Neles, todos os obreiros e a amada igreja de uma forma geral. Meus amados, todos quantos encontraram, dê um sinal. Todos que de fato encontraram, dê um sinal pentecostal. Aleluia! Maravilha. Versículo 21 do capítulo 1 de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Escrito está: ora, aquele que nos estabelece, outra tradução, que confirma convosco em Cristo e que nos ungiu foi Deus. Fale comigo. O que nos ungiu foi Deus. Amém. Podeis tomar vosso assento. Queridos irmãos, antes de fazermos a exposição da sacrossanta palavra de Deus, eu trouxe aqui 2 temas em livros. Eu trouxe 3, mas um não pertence a você, mas 2 pertencem. Bom, o milagre na casa de Jairo, que você pode no final do culto estar adquirindo, e a ironia da chamada, que você também pode estar adquirindo tanto um quanto o outro. O milagre da casa de Jairo, já tivemos culto de jovens, tivemos tópicos dele aqui. E também a ironia da chamada. O milagre na casa de Jairo, esse livro, ele traz uma ideia sobre aprendendo passo a passo conceitos pedagógicos e doutrinários das operações de curas e milagres de Jesus. Em outras palavras, Jesus não faz nada por fazer, apenas por fazer. Tudo tem propósito. Pode ver que tudo que Jesus operava, ou ele ensinava algo antes ou ensinava após. Então não existe que Jesus, ele fazia milagre, mas ele não era milagreiro. Então, muito interessante, temos conceito de fé, de adoração, de oração e muitos outros ensinamentos extraídos dentro do milagre na casa de Jairo. A ironia da chamada, ela nos apresenta um termo. Esse livro ele surge através de uma frase. Quando Jesus, o texto diz em Mateus capítulo 4, que ele chamando para si quem ele quis, disse: vos ensinarei ou vos farei pescadores. Qual foi a ideia que Deus ministrou no meu coração para escrever este material? Lógico que trabalhamos sobre os 2 aspectos da chamada, conceito de ministério, conceitos de autoridade, conceitos obreiros meninos, problemático. Então tem umas ideias muito interessantes para obreiros e líderes, mas ele surge porque o pensamento é esse: um pescador, ou melhor, um carpinteiro de Nazaré falando para pescadores na sua época: venha até mim ou pós mim e eu vos ensinarei a pescar. O carpinteiro falando para pescadores: eu vou ensinar vocês a pescar. Por isso que o tema traz a ironia da chamada. Por mais capazes que nós sejamos, em Cristo nós estamos sempre aprendendo e por Ele sendo capacitado. Então, se você quiser adquirir, pastor, quantas unidades tem lá? Deve ter umas 3 unidades, tá bom? Deixei os demais em casa, mas eu trouxe para você mesmo. Passa lá e já adquire o seu. Tá joia? E tem uma promoção, 1 é 25 e 2 é 50. Que Deus abençoe. Queridos irmãos,
vamos estar tratando sobre a unção. Eu creio que dentro dos nossos termos pentecostais, todos nós ouvimos falar ou falamos ou temos uma crença do que é unção. Nós ouvimos falar na pregação, no ensino e através dos hinos que ora nós cantamos. Nós estamos deparando aqui com um texto no Novo Testamento que Paulo ele vai dizer com muita clareza que aquele que nos ungiu foi Deus. Então ele vai afirmar à igreja de Corinto que a unção ela foi outorgada, ela foi derramada, ela foi manifesta, ela foi dada pelo próprio Deus. Mas quando nós falamos da unção, se faz importante entender que esta linguagem, ela já é uma linguagem que vem do Antigo Testamento. A primeira realidade que nós vamos encontrar muito específica a respeito da unção encontra-se no livro do Êxodo, quando Deus chama a Moisés, dizendo a Moisés e dando orientação sobre o tabernáculo e sobre o serviço do tabernáculo. Então Deus fala a Moisés primeiro sobre o elemento do óleo, a composição do óleo, que seria as composições que seria feito o óleo para a unção. Unção do quê? Ia ungir, sim, as peças do tabernáculo, como futuramente ungiu também as peças do templo. Ia ser ungido em especial, separado o Arão como sacerdote e os seus filhos. Então ali já temos uma conotação sobre a unção. E o que fica para nós observarmos? Que a unção na linguagem da Bíblia e do Antigo Testamento, ela significa santificar para, separar para. Então, quando se ungia algo ou alguém no Antigo Testamento, é como pegar esse lenço e falar, estou separando para, isto é, para o Senhor. Então, se derramava o óleo e se consagrava, santificava, separava para o serviço ao Senhor. E era tão interessante que a ordem era muito completa. Aquele óleo específico da unção só poderia ser derramado sobre Arão e seus descendentes. O óleo da santa unção não poderia ser derramado de quem não fazia parte daquela genealogia ou que ia vir após aquela genealogia ou após Arão. Todavia, não poderia ser derramado sobre quem não era judeu. Outra coisa, o óleo não poderia ser falsificado. Então já temos lá no começo, no livro do Êxodo, no capítulo 33, que o óleo não poderia ser falsificado. Isto é, a unção não poderia ser falsificada. Também não poderia ser derramado sobre qualquer pessoa que não fizesse parte do povo de Deus. Então é a primeira ideia que nós temos da unção. E eu quero reportar aqui e tirar como exemplo alguém entre muitos que foram ungidos no Antigo Testamento, que traz para nós algo muito aplicável. E a respeito também de alguém que foi ungido. Pastor, mas quem era ungido no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, além das peças para os serviços do culto, era ungido também homens para o serviço, para o ofício, isto é, para sacerdote, para rei e para profeta. Então era comum ungir homens para rei, ungir homens para sacerdote e ungir homens para o ministério profético. Era muito comum. Encontramos isso nas páginas do Antigo Testamento. E lembrando que toda a unção que se dava no Antigo Testamento tinha-se o derramamento de azeite. Tinha o derramamento de azeite. E Davi, ele tem esta experiência. Mas tão interessante é que Davi, ele é ungido pelo menos 3 vezes. Davi, ele é ungido pelo menos 3 vezes. Quando abrimos a nossa Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 16, quando Deus fala a Samuel no versículo 1, dizendo: até quando terá dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Vai, enche o teu vaso de azeite e vem.
e desce à casa de Jessé, o belemita, pois eu tenho escolhido um rei. Quando chega, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo, no versículo 12 e 13 do capítulo 16, o texto diz que Davi é ungido. A primeira unção de Davi se dá na casa de seu pai, diante dos seus irmãos. Ele não é ungido longe da sua casa, ele não é ungido longe da sua família, ele é ungido primeiramente diante dos seus familiares. A segunda unção de Davi, pois a primeira unção, ainda que no versículo de número 1, Deus diz que o propósito da unção é para que ele exercesse como rei. Todavia, ele é ungido e ele não vai exercer como rei. Há um tempo, porque Saul ainda está no trono, Saul ainda é o rei. E o texto então vai nos dizer, em 2 Samuel, no capítulo número 2, do versículo 4 ao 7, e também no versículo 11, que Davi, ele é ungido agora para reinar em Judá. Então ele está reinando em Judá, ele não está sobre todo Israel. Então ele recebe a segunda unção. E isso me ensina que para tudo tem o seu tempo. Davi, ele recebe a primeira unção para ser rei, mas ele não exerce a função de rei. É tão lindo isso, irmãos, quando nós olhamos para a natureza da unção, para a espiritualidade da unção, e podemos observar como que estamos tão longe dessa realidade. Observa que Davi tocava, observa que Davi servia, e quando Davi é ungido, ele não cresce, ele não sobe num pedestal. O texto vai mostrar claro no capítulo 17 de 1 Samuel, que Davi continua servindo seu pai. Antes da unção, Davi servia, depois da unção, Davi continua servindo, porque tem muita gente que acha que ser ungido é para ser servido, ser ungido é para ser visto, ser ungido é para ser destaque, ser ungido é para ser grandão, ser ungido é para ser melhor. Está errado. Quem é ungido serve, quem é ungido serve. Deixa eu ver se alguém está entendendo esta mensagem. É apenas a introdução. Então observa que ele continua servindo, Davi continua servindo. Agora ele recebe a segunda unção, e ele agora tem posse, ou toma posse sobre quem? Sobre a tribo, sobre o povo de Judá, mas ainda não na totalidade de Israel. Esta unção se dá no decorrer da morte de Saul. Depois, Davi, de algum tempo, ele recebe a terceira unção. A terceira unção que Davi recebe, agora ele é rei em todo Israel. Lembrando que a monarquia em Israel, ela tem uma duradoura nacional, isto é, pega todas as tribos até Salomão. Primeiro rei Saul, segundo rei Davi, o terceiro rei, aí nós temos Salomão. Daí para frente temos as divisões das tribos. Então Davi, ele é ungido agora sobre todo Israel. Em 2 Samuel, no capítulo 5, no seu versículo de número 1 ao versículo de número 5. Então, já para cunho de introdução, nós temos aqui: a quem unge é Deus, mas Davi recebe três aspectos ou três momentos diferentes a unção da parte de Deus. Agora, meus amados irmãos, falando sobre unção, porque as três unções e como é aplicável na vida de Davi e na nossa vida. Se eu falo de três unção, eu vou lembrar que temos três funções. Ora, vos falei no início que era ungido homens para o exercício profético, para o exercício sacerdotal e para o exercício real, para ser rei, sacerdote e profeta. Quando eu olho para essa expressão, rei significa governo, sacerdote significa reconciliação, enquanto profeta significa aquele que tem, aquele que recebe, aquele que é responsável, isto é, o ministério da palavra. Vou repetir: sacerdote, reconciliação; rei, governo; e também profeta é o ministério da palavra. Ministério é uma palavra muito confundida nos dias atuais. Acham que ministério está apenas ligado, apenas associado ao corpo ministerial da igreja. A palavra ministério na Bíblia significa serviço. Então, agora entenda, a igreja tem o ministério da palavra. Não é apenas no púlpito, mas é ter a responsabilidade de propagar o evangelho de Jesus Cristo. E Davi, queridos, por incrível que pareça, pode
Pode ser que os colegas já pregaram e eu também já preguei. Pode ser que os senhores e senhoras já ouviram, eu também já ouvi. Que o único que exerceu as 3 funções, rei, sacerdote e profeta, foi Jesus. Não foi apenas Jesus. Davi exerceu as 3 funções. Vou repetir: Davi exerceu as 3 funções. Pastor, não tem cabimento, não tem base bíblica. Então vem comigo aí. Quando eu olho para a vida de Davi, segundo as Escrituras, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo de número 29 e 30, Davi exerceu o ministério de profeta. Quando eu olho também na Bíblia Sagrada, apoiado no livro de 1 Samuel, nós vamos encontrar no versículo de número 6, do 14 ao 18, que ali Davi é encontrado como sacerdote. Pastor, como que Davi é visto como sacerdote? Primeiro, ele utilizou o colete sacerdotal. Segundo, ele colocou a arca da aliança no tabernáculo. Terceiro, ele ofereceu festas e holocaustos, serviço sacerdotal. E enfim, você pode dar um chego em Samuel e vai ver lá no livro de 2 Samuel que Davi também, ele impetrou a bênção sacerdotal, que era somente para o sacerdote o fazer uso. Então Davi exerceu o ministério sacerdotal, e Davi também, ele foi rei, como ora já falamos. Então nós temos as 3 unções de Davi e as 3 funções na vida de Davi. O que podemos aprender ainda sobre a unção? Podemos aprender que a unção, ou a respeito da unção, ela envolve a tríplice unidade. Vou repetir: ela envolve a tríplice unidade. Primeiro, quem unge. Segundo, quem é ungido. Terceiro, o elemento usado na unção. Então nós temos na vida de Davi, como temos na vida de Eliseu, como temos em outros, quem é que ungiu? Quem é que foi ungido? E qual elemento que foi usado? Por exemplo, quem ungiu Eliseu? Elias. E qual foi o elemento? O óleo. Então observe, nós temos Elias, aquele que unge, Eliseu, aquele que foi ungido, e nós temos o óleo da unção. Quem ungiu Davi? Samuel. Quem foi ungido? Davi. Qual foi o elemento? O óleo. Então nós temos a tríplice unidade. Agora, vindo nós para o Novo Testamento e trazendo aplicações atuais sobre a unção e o valor da unção, nós temos o Messias, a pessoa de Jesus. Quando chega no livro de Lucas, no capítulo de número 4, no versículo de número 17 e 18, diz que num dia de sábado, entrou Jesus na sinagoga, e deram para ele o rolo, o pergaminho, no dia de hoje, o Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías, capítulo 61, e ele começou a ler: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e me ungiu. Então a tríplice unidade da unção na vida de Jesus se define: primeiro, quem é que unge? O Pai. Segundo, quem é que é ungido? O Filho. Terceiro, qual é o óleo da unção? É o Espírito Santo. A Bíblia testifica, meus amados e queridos irmãos, no Evangelho de Mateus capítulo 4, que depois que Jesus é batizado, e sim, nós temos a tríplice ali, manifestação no batismo, o Pai, a voz, nós temos o Filho sendo batizado, o Espírito Santo em forma corpórea, como de uma pomba. E diz o versículo que o Espírito impeliu, o Espírito conduziu, o Espírito dirigiu, o Espírito o levou ao deserto para ser tentado. Observa que o Espírito Santo na vida de Jesus fez parte do processo do nascimento, fez parte do processo do ministério, fez parte do processo da morte, fez parte do processo da ressurreição. Jesus exerceu o ministério. Pastor, ele era Deus sim, mas 100% homem. Como Deus, ele poderia fazer o que quisesse, mas existe uma linguagem comum chamada subordinação econômica. Quer dizer, ele é igual ao Pai em poder, ele é igual ao Pai em glória, ele é igual ao Pai em natureza divina, ele é igual ao Pai em tudo. Porém, quando ele se encarna, como diz lá, quando vem a encarnação, João capítulo 1 versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou entre
entre nós, mesmo sendo Deus, Ele vem como homem, mesmo sendo rei, Ele vem como servo, por isso que Ele é obediente, Filipenses capítulo 2, e obediente até a morte. Então a unção do Espírito Santo o capacita na sua vida pública, no seu ministério público, capacita a vencer a cruz. Pega aí, Jesus cheio do Espírito Santo, Ele nasce sim, mas Ele começa a exercer seu ministério, e pelo poder e o dedo de Deus, os enfermos são curados, pelo poder e o dedo de Deus, os demônios são expulsos, pelo dedo e o poder de Deus, os mortos ressuscitam. É tão interessante a vida ministerial de Jesus, e quando eu olho os 5 grupos judaicos, quando eu olho os 5 grupos do judaísmo na época de Jesus, entre eles os saduceus, fariseus e os demais, pode ver, eu nunca vi, querido, um mestre da lei, um doutor da lei curar os enfermos. Eu nunca vi com as suas credenciais farisaicas dos fariseus, ensinadores, instrutores da palavra, expulsar demônio. Eu nunca vi um rabino da Galileia que coordenava também a sinagoga fazer milagre. Eu nunca vi esses homens curar os enfermos. Eles tinham credenciais, mas não tinham unção. Mas Jesus é aquele que a credencial era diferente. Ele curava os enfermos, Ele ressuscitava os mortos, Ele dava vida a quem não tem vida, Ele levantava o caído, Ele perdoava o pecado, porque a unção estava sobre a vida dele. Deixa eu ver se você pode glorificar o nome do Senhor. Ele não tinha as credenciais legais, porque alguém admirava e dizia: ninguém falara como ele. Ele não falava como os rabinos, ele não falava como os fariseus, ele não agia como os saduceus, não era violento, não como os Iscariote, mas ele tinha algo diferente, que até os seus inimigos admiravam a sua palavra. Fale bonito ou não fala, seja catedrático ou seja simples, seja versátil ou seja humilde, o que faz a diferença no abrir da nossa boca é a unção de Deus, é a unção de Deus. Deixa eu ver quem precisa da unção. Então nós temos a unção na vida de Jesus, tanto é que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, diz que Deus Pai ungiu a Jesus de Nazaré com poder e autoridade, a qual andou por todas as partes, fazendo bem e expulsando os demônios. Então era a unção que impulsionava o ministério de Jesus Cristo, é a mesma unção que Ele vai prometer à igreja primitiva, porque observa bem, querido, eu tenho uns professores bons aí dia de quinta-feira, aquele está lá dando uma aula para nós sabemos, irmãos e irmãs, que os discípulos pregavam debaixo da unção, os apóstolos pregavam debaixo da unção, mas aqueles irmãos que acham que os apóstolos, que os discípulos foram pregar somente depois da efusão do Espírito, irmão Alexandre, somente depois de Atos capítulo 2, que está escrito que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um barulho de um vento forte, impetuoso, que encheu toda a casa, e línguas repartidas como que de fogo caía sobre suas cabeças. Versículo 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Então há muitos que acreditam que os apóstolos, outrora discípulos, só começaram a pregar, só começaram a expulsar demônio depois de Atos capítulo 2. Não é a verdade bíblica, porque a Bíblia vai nos testificar. Por exemplo, em Lucas no capítulo de número 10, diz que eles saíram para evangelizar, eles oravam, eles pregoavam, e eles voltaram muito alegres, contando e dando relatório para Jesus sobre as curas que aconteceram, sobre as libertações que aconteceram. Eles chegaram até dizendo: Senhor, até
os demônios nos são sujeitos. Quer dizer que eles pregavam. Em João capítulo 4 diz que os discípulos de João ficaram sabendo que Jesus batizava mais do que João. Haja vista que não era Jesus, mas os seus discípulos. Então os discípulos já pregavam o evangelho, já expulsavam demônio com todas as suas limitações, mas eles estavam fazendo. Tem muita gente que acha que tem que ser batizado com o Espírito Santo para pregar. Tem muita gente que acha que tem que ser batizado com o Espírito Santo para fazer a obra. Tem gente que acha, irmão, infelizmente, em pleno século 21, que tem que ser batizado com o Espírito Santo para ser obreiro. Nananina não, porque tem muita gente que é batizado, mas não faz nada. Vou ter que falar. Tem muita gente que fala línguas estranhas só dentro da igreja, só quando está indo do seu gosto, só quando está no movimento. E tem muita gente, irmão, que não é nem muito de movimento, não é nem muito eufórico, mas está falando de Jesus segunda-feira, está falando de Jesus terça-feira, está fazendo visita. Uns vão para hospitais, outros vão para a cadeia, outros vão em casa. Sabe o que é isso? A paixão pelas almas, o amor pelo reino. Oh, aleluia. E observa aí. Então eles faziam tudo isso, mas Jesus falou a eles dizendo: tá bom, você está pregando, tá bom, vocês estão orando, já tiveram umas decepções aí, tentaram expulsar demônio e não tiveram sucesso, também é verdade. Então faz assim, sabe a unção que eu recebi? Sabe quando eu li dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu? Então fique em Jerusalém. Lucas 24 versículo 49, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Atos dos Apóstolos capítulo 1 no versículo 8 disse Jesus: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e vocês vão ser minha testemunha. Vão ser minha testemunha em Jerusalém, vão ser minha testemunha em Samaria, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Sabe por quê, querido? Porque na força do homem nós vamos até um determinado lugar, mas na força de Deus nós vamos aonde sem Ele nós jamais chegaríamos. Então observa que a igreja recebe uma missão, mas Jesus fala: eu dou a missão, mas eu também dou a capacitação. Vou repetir, Jesus estava: fica em Jerusalém, eu estou dando a missão, mas eu estou dando a capacitação. Vocês vão, mas não vão sozinho, vocês vão pregar, mas não vai pregar sozinho. O que eu fui com vocês, o que eu fui para vocês, o Espírito Santo será daqui a alguns dias. Aí confirma Atos capítulo 2, aí muda tudo, irmão, aí muda tudo. Lembra de Pedrão? Lembra de Pedro? Pedro pregou sim, eles pregavam, mas dava muito problema. Eles queriam ser grandões demais, discutia quem era maior, queria cortar a orelha dos outros. Na verdade, Pedro nunca quis cortar a orelha de Malco, ele quis cortar a cabeça. É que ele errou. Malco era capoeirista, ele deu uma esquivada. Então entenda aí, Pedro, ele era meio valentão, meio temperamental. Tinha outros não, que era problemático. João, aquele chamado apóstolo do amor, juntou ele mais um companheiro, falou: vamos fazer que nem Elias com esse samaritano, que vamos torrar eles, vamos orar e pedir: Deus, mata essa praga. Olha como eles eram, irmão. Mas quando o Espírito Santo, meu Deus, porque tem muita gente, irmão, que fala: eu estou cheio do Espírito Santo, mas não tem paciência com os fracos. Tem muita gente que fala: estou cheio do Espírito Santo, mas é agressivo verbalmente. Tem gente que fala: eu sou cheio do Espírito Santo, canta louvor na igreja e fala palavrão em casa. Tem gente que fala que é cheio do Espírito Santo, mas é fofoqueiro. Tem gente que fala que é cheio do Espírito, mas é mentiroso. Tem gente que fala que é cheio do Espírito, mas é murmurador. Jesus vai mudar, sabe por quê? Porque tem azeite aqui hoje. Língua de crente vai passar no azeite, porque vai ter
ter mudança, vai ter mudança. E observa, nós temos então que a unção, ela está sobre Cristo até a ressurreição, porque a Bíblia vai testificar que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, também vai nos ressuscitar. Olha que maravilha. Agora pega aí, nós temos inúmeras analogias da igreja, entre elas, quem vem na escola bíblica dominical está aprendendo sobre isso. Nós temos inúmeras analogias da igreja, entre elas, nós temos a igreja como corpo, cujo Cristo é o cabeça. Então nós estamos inseridos no corpo. Se a unção está sobre a cabeça, então vai ser derramado no corpo. Lembra do Salmo 133? O Salmo 133 está escrito que vai dizer que a unção, olha quão bom e tão suave é que os irmãos vivam em união. É comparado ao que? Ao óleo da unção, irmão, que desce sobre quem? A cabeça de Arão. Então a unção começa na cabeça. Cristo é o cabeça da igreja, mas vai sobre a barba. Então vem sobre a igreja primitiva e vai descendo sobre as orlas da sua veste. Isto foi que Pedro falou, que isto não fica tônico não, porque é para aqueles que estão recebendo hoje, mas é para todos quanto crê. A mesma unção sobre Cristo, a mesma unção sobre a igreja primitiva, ela está sendo manifesta na igreja atual, ela está sendo manifesta na igreja atual. Então a igreja, ela é o corpo, ela é o corpo de Cristo, e ela é participante da mesma unção. Ela é participante da mesma unção. Vou repetir: se Cristo teve a unção, foi ungido pelo Pai, a igreja então participa da mesma unção. A igreja ligada a Cristo, ela leva contigo então os 3 ministérios, porque vocês sabem que o ministério pleno é na pessoa de Cristo. Quando eu olho Cristo como profeta, quando eu olho Cristo como sacerdote, quando eu olho Cristo como rei, por exemplo, quando eu olho Jesus como profeta, eu vejo no seu período de ministério. Quando eu olho Jesus como sacerdote, eu vejo no seu momento atual, que ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. E quando eu olho Cristo como rei, ainda que por zombaria colocaram o rei dos reis, mas em Apocalipse 19 diz que quando ele vir, na sua coxa vai ter uma descrição, não é tatuagem não, viu? Vai ter uma linguagem, uma analogia, uma linguagem figurativa, mas a essência e a mensagem, que na sua coxa estará escrita: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Como profeta, Jesus foi maior, como sacerdote ele é o sumo por excelência, e como rei, ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a unção e a tríplice missão, ou tríplice ministério, é encontrado na pessoa ou na vida da igreja. Pastor, como assim? Vejam bem, a ministério profético, agora toda atenção, como os irmãos já estão atentos, é importante. O ministério profético da igreja não é esse modismo que se prega hoje, não é esse modismo que nós estamos vendo hoje, essa questão de confissão positiva, que a palavra do crente tem poder. Ainda diz que Elias, lá em 1 Reis, ele não falou segundo a palavra do Senhor, ele falou segundo a minha palavra. Tem que aprender a ler Bíblia, tem que aprender a interpretar a Bíblia, para depois falar da Bíblia. Entenda isso. Tem coisa que o próprio texto responde por si, tem coisas que eu preciso de texto paralelo. Tiago vai dar para nós a ideia, e vai falar que Elias orou ao Senhor, porque profeta que se preza, não fala o que quer, profeta que se preza, não fala o que o povo quer, profeta fala que a palavra de Deus manda, o que Deus manda, que o Espírito Santo manda. Agora pega a visão aí, quando Ezequiel foi profetizar, ele não profetizou alta ajuda, olha, vocês estão no vale, mas Deus vai mudar tudo para vocês. Não, profeta Ezequiel, na visão panorâmica, dentro da visão, Deus fala, profetize, e ele profetizou: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Então o ministério profético ainda é o ministério da palavra,
e a igreja tem que resgatar o ministério da palavra, porque está escrito no livro de Romanos, no capítulo de número 10, no versículo de número 8, esta é a palavra que cremos, esta é a palavra que pregamos, ela está perto de ti, ela está no teu coração e ela está na tua boca. Por isso que Romanos 10:17 também está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Em Marcos capítulo 16, no versículo de número 15, disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Olha, irmão Edinho, Jesus não mandou pregar, ele mandou pregar o evangelho. Vou repetir: Jesus não mandou pregar, porque pregar tem muita gente pregando aí, tem um tal de evangelho coach, mensagem coach. Pastor, tu é contra coach? É muito legal, mas socialmente falando, para as empresas, para algo motivacional, para a igreja, ainda eu fico com Romanos capítulo 1, no versículo 16, que Paulo vai testificar: não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Não é mensagem motivacional que a igreja precisa. A igreja precisa de uma palavra profética que emana das sagradas escrituras, uma palavra que muda, uma palavra que transforma, uma palavra que é vida, uma palavra que vem do céu. Deixa eu ver quem crê ainda na palavra de Deus. Aleluia. Temos que pregoar a palavra. Outra realidade do ministério da igreja que está inserida em Cristo é o ministério sacerdotal. A Bíblia diz que temos o sacerdócio real. Qual era a função do profeta e qual era a missão do sacerdote? O profeta levava Deus aos homens, o sacerdote trazia o homem a Deus. Vou repetir: enquanto o profeta trazia com a mensagem Deus aos homens, o sacerdote levava os homens a Deus através da representação dos sacrifícios. Todavia a igreja leva Deus aos homens quando prega, quando canta, quando testemunha, mas também a igreja leva os homens a Deus quando ora pelo mundo, porque a igreja tem, assim como o Espírito Santo, tem um papel fundamental na vida do descrente, na vida da igreja. Temos que entender qual é a missão da igreja. Na vida do descrente, o papel do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por que estamos aqui? Não é pela força da necessidade, pode até ser atraído por ela, não é pela beleza estética da igreja, mas estamos aqui porque um dia o Espírito Santo abriu nosso entendimento, algo que estava cauterizado, obscurecido, quando estávamos seduzidos e debaixo do domínio do império das trevas. Agora, meus amados e queridos irmãos, o sacerdote tem a missão de apresentar o culto, de apresentar o sacrifício, mas nós não apresentamos sacrifício no modelo antigo. Nós não participamos ou não fazemos sacrifício de animais, mas um sacrifício espiritual. Lá em Hebreus diz que nós devemos oferecer um sacrifício de louvor. Eu não entendo como que tem crente que chega num ambiente como esse e parece até que está na missa na época de quaresma. Pastor, se eu não sei que é missa, quanto mais em época de quaresma. Eu vou lhe explicar. Dentro da liturgia católica romana, dentro da quaresma, não se pode expressar aleluia. Ah, mas como que tu sabe? Você sabe que eu já estive lá, eu estudava para padre, era líder da renovação carismática católica. Então observa, dentro da igreja católica, dentro das suas celebrações litúrgicas, não se pode nem dar aleluia na quaresma, porque Jesus está morto. Tem crente que você olha para ele, parece que ele está no velório. Tem crente que vem por culto, parece que está vindo, irmão, está vindo para o holocausto. Tem crente que parece que está no lugar onde não tem nada que o atrai. É diferente aquele que oferece o sacrifício de louvor. Ele, olha aí, pode chegar cansado, pode chegar desanimado, pode chegar abatido, pode chegar como for, mas ele e ela tem motivo para glorificar o nome do Senhor. Observa,
que a outra função do sacerdote era levar o sacrifício de perdão. A igreja tem a função, a igreja tem a missão de orar pela salvação das almas, de orar pelo mundo, de orar pelos governantes, de orar para os irmãos na fé. Essa é a função, sacerdote. Agora entenda, quando exercemos a função profética, automaticamente vamos exercer o ministério sacerdotal. Como? Reconciliação, porque nós pregamos o evangelho, um Cristo que apresentamos ao pecador e damos-lhes condições de reconhecer o senhorio de Jesus, de vir abraçar a fé e ser salvo pelo sacrifício do Cordeiro. Isso é ministério sacerdotal. Mas nós temos o ministério real. Pastor, o que significa o ministério real na vida da igreja? Significa autoridade, significa governo e poder sobre o inimigo. Eu não entendo não, irmãos, como que tem algumas reuniões por aí que vive dualismo, como se no campo espiritual Deus estivesse de um lado, o diabo estivesse do outro e o homem estivesse no meio. Para com isso. Deus é sobre tudo e sobre todos. Deus não está do lado, Deus está acima. Deus não batalha igual com ninguém, porque ninguém pode debater ou combater com Deus. Quando eu olho no mundo espiritual, Satanás e seus demônios, ele é o arco inimigo. Observa, ele é o arco inimigo não de Deus, ele é um arco inimigo da igreja. Mas tem um porém: a igreja ainda que é composta de pessoas como eu, de pessoas como você, cheias de limitações, o que faz a diferença no âmbito espiritual ainda é a unção, ainda é a autoridade. Quando Satanás olha para a igreja, ele não tem medo de quem prega bonito, ele não tem medo de quem tem conhecimento, conhece 66 livros da Bíblia Sagrada, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, 1189 capítulo, 31.173 versículos. Satanás não tem medo de conhecimento, Satanás não tem medo de quem canta bem, de quem canta bonito, nem de quem é obreiro, de quem tem credencial, não. Mas um crente cheio da unção de Deus é diferente. Ele sabe que naquele ele não pode, com aquele ele não pode cantar ou não cantar, pregar ou não pregar, ter conhecimento ou não ter. No mundo espiritual, o que abala ainda o mundo espiritual é um crente cheio da unção, é um crente cheio da unção. Deixa eu ver se tem crente cheio da unção aqui, deixa eu ver. E eu encerro dizendo aos amados e queridos irmãos que temos que definir o que é unção. Pastor, defina o que é unção. Tem várias vertentes para nós aplicarmos o que é unção. Todavia, eu posso defini-la de várias formas que temos, de um jeito bem simples. A unção é o que faz você falar, do que com ela ou sem ela você não falaria. A unção é o que faz você fazer, do que sem ela você não faria. A unção é o que te leva a lugares aonde que sem ela você jamais iria. Isso é unção, é diferente. Por exemplo, uma palavra, por mais que seja bem colocada, sem a unção, o máximo que pode acontecer é gerar uma explosão, é gerar uma alegria, é gerar uma satisfação, é tirar aplauso. Mas com a unção é diferente, vai além, vai muito mais profundo. Um cantor, por melhor que ele seja, por melhor que ela seja, cantora e cantor, então o que ele pode tirar sem a unção? O aplauso da plateia, a admiração da plateia. Mas e com a unção? Olha Davi sem a unção, ele tocava para as ovelhas, depois da unção, foi para expulsar o capiloto na vida de Saul. É assim, irmão, quem não tem unção canta para as ovelhas, quem não tem unção canta para aparecer, faz para aparecer,
prega para aparecer, sai, mas quem tem unção já sabe, convém que ele cresça e que eu diminua, porque o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele. Você está entendendo aí ou não? Observa outra definição que nós temos para compreendermos a respeito da unção: é o nosso culto, é o nosso ambiente. Por exemplo, Davi foi ungido, mas a Bíblia não diz que Davi pulou por causa da unção, que Davi saltou por causa da unção. Tem muitas pessoas confundindo tudo, estão misturando a bola, achando que a unção é que faz pular, que a unção é que faz correr, a unção que faz plantar bananeira, é a unção. Não é não, irmão, não é isso não. Observa, Davi foi ungido, mas não pulou. Davi foi ungido, mas não saltou. Porque tem gente que chega no congresso, até nós que somos pregadores, eu estou aprendendo com esses homens, mas entenda isso, nós ouvimos isso no congresso: tem unção aqui, dá lugar, tem unção, não é assim que a gente ouvimos, e confundimos tudo, e perdemos a natureza e a identidade da unção. Unção não é isso, pastor, mas Davi pulou, é verdade, Davi saltou, é verdade, mas não foi a unção, foi a presença. Vou repetir, não foi a unção, foi a presença. Vou repetir, não foi a unção, foi a presença de Deus, porque a presença de Deus gerou em Davi uma satisfação, a presença de Deus gerou em Davi uma alegria, a presença de Deus gerou em Davi uma reação. É assim que acontece, não é assim que acontece na vida cotidiana, quando você encontra alguém que você ama e faz muito tempo que você não vê. Quando você vê, alguns choram, se abraçam, outros sorriem, outros ficam rindo. Você viu quando aqueles que gostam de futebol e que torce para o campeão brasileiro desse ano, que é o São Paulo, observa, quando o time da preferência dele ganha, meus irmãos, ele só falta falar línguas estranhas, ele fica alegre. Aquelas pessoas que gostam de filme romântico, e quando tem uma cena muito romântica, ele se comove, ela até chora junto com a atriz, com o ator. Meu Deus do céu, é emoção. Então o ambiente gera emoção. Se a pessoa tem emoção nas coisas seculares, como não vai ter emoção na presença de Deus? E ainda tem gente que diz: irmão, isso é emocionalismo. Emocionalismo não é o mesmo que emoção. Emoção é um sinal vital que você está vivo, porque morto não tem emoção. Por isso no Salmo de número 115, no versículo 17, diz que os mortos não louva a Deus, nem quem desce a sepultura bendiz o seu nome. Então quem está morto não tem emoção, mas quem está vivo é diferente. Agora imagine comigo, se quem está vivo tem emoção para as coisas naturais, imagine quem foi vivificado pelo Espírito, que tem alegria pelas coisas espirituais. Eu não estou vendo Jesus aqui com os olhos da carne, mas eu contemplo com os olhos da fé. Isso já gera alegria na minha alma e no meu espírito. Você não pode tocar em Jesus materialmente, mas pode tocar em Jesus pela fé. Isso já gera alegria naturalmente, e se gera alegria, vai ter expressão de alegria. Nosso culto não pode ser missa de quaresma, nosso culto tem que ser aquele culto onde o Cristo que morreu ao terceiro dia ressuscitou e está vivo em nosso meio. Deixa eu ver se você está comigo. Então Davi, por causa da unção, ele não pula, mas ele se alegra por causa da presença, é culto. Agora a unção, ela é capacitadora. Por esta razão que ele é ungido na casa de seu pai, por essa razão que ele é ungido como rei de Judá, e depois ele é ungido sobre todo Israel. Jesus está ministrando no meu coração. Eu tenho ungido a minha igreja, Deus de Atos capítulo 2, para que ela entenda que é muito mais do que um culto, mas é funções reais para este mundo. A igreja tem uma responsabilidade que nem os anjos têm, que nem os anjos exercem. A autoridade espiritual está sobre a vida da igreja. O crente, irmão, pode até não saber, pode até ser uma pessoa que não seja poliglota, que não fale muitas línguas, mas quando ele está diante de doutores, se ele abrir a sua boca cheio da unção, a palavra quebra
todos os grilhões, toda barreira, todo preconceito. O crente pode não entender nada de medicina, mas se tiver cheio da unção, colocar as mãos ungidas sobre os enfermos, eles serão curados. Os crentes podem não entender, nada do futuro, porque nós não entendemos, mas quando Deus revela para ele, está revelado. Quando Deus entrega, está entregue. O crente cheio da unção faz a diferença. O que faz a diferença na vida da igreja é a mesma unção que esteve sobre Cristo, está sobre a igreja. Desfrute desta unção, queridos. Até parece que estou suado, mas não é suor não, é unção, é azeite. Ó, suor quando é esse calor, pastor, a gente já entra no carro suando, né? Dá 10 passos suando. Mas o crente aí da unção é que nem aqueles pinguim. Quando tem um acidente ambiental, o navio deixa vaza o óleo, aí você vê a cena, os pinguins saindo, chacoalhando. Você vai sair assim hoje, derramando azeite. Você vai para o teu trabalho amanhã derramando azeite. Você vai para quando voltar às aulas, você vai chegar, alguém vai: o que aconteceu? Tu está brilhando. Estou derramando azeite. A unção fala por nós, irmãos. É interessante. E sabe o que é interessante? Eu tenho que entregar o microfone. Nosso pastor já está conosco. É interessante, é o valor do óleo. Olha que maravilha. Você sabe que o óleo tem várias representativas. Além de ungir, também fala de prosperidade. O óleo também garante o brilho. Por que eu sou ungido, irmãos? Eu não sou ungido apenas para fazer o que eu quero. Se é para fazer o que eu quero, não preciso de unção. Para que unção? Vou fazer o que eu quero. Outra coisa, se é para alegrar dentro do templo, agora eu já expliquei. Se é para pular, falar línguas estranhas, eu não preciso de unção, irmão, porque eu estou dentro do templo. Mas quando eu sair lá fora, eita, meu Deus do céu, quando eu encarar aquele que se opõe contra o evangelho, e aí somente com a autoridade que vem do alto eu vou conseguir sobressair. Eu entendo o valor da unção. O valor da unção. Eu não preciso da unção para ir para a praia, eu não preciso da unção para ir para o shopping. Para isso eu vou, irmão, eu vou com GPS, mas para fazer a vontade de Deus eu preciso da unção. Eu quero pregar, pastor, eu preciso da unção. Eu quero cantar, eu preciso da unção. Eu quero fazer a diferença na terra, eu preciso da unção. Pastor, mas o que está acontecendo hoje? É que nós não estamos iguais pastéis de rodoviária, irmão. Nós temos que ser, tem hora que temos que ser igual pastel de rodoviária. Pouca carne, como diz um pregador aí, e muito óleo. Crente que tem óleo é diferente. Crente que não tem, você identifica rápido. Olha Mateus capítulo 25, no versículo número 8. Alguém perguntou para mim, aqui em Atibaia mesmo, alguém perguntou para mim: pastor, você tem como nós identificar uma pessoa que tem unção e os que não tem unção? Tem, irmão, lógico que tem. Mateus capítulo 25, versículo 8. As 5 virgens imprudentes, as loucas nécias, diziam para as prudentes: dai um pouco do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. A unção não é só para pregar também, a unção não é só para cantar. Vou ter que falar, porque tem pessoas, a nossa geração principalmente, com muito carinho que eu falo isso, nossos jovens, e jovens até tempo de igreja, acham que a unção é para levar para o púlpito, para pregar no púlpito, resume o ministério com o púlpito. Não, a Bíblia diz que a luz, o brilho estava apagando. Tem muita gente que um dia estava aceso, o brilho do Espírito estava ativo, mas por alguma razão foi perdendo o brilho. Mas eu venho hoje para dizer que ainda tem unção na vida da igreja. Eu não venho falar que Deus está trazendo a unção, não. Eu venho falar que ainda tem unção na igreja, ainda tem unção na igreja, ainda tem unção na igreja. Deixa eu ver quem pega, deixa eu ver quem pega. Fique em pé, fique em pé, fique em pé. Oh, aleluia,
Aleluia, ainda tem, porque não começou hoje. Só no Templo Central nós estamos 25 anos, comemorando hoje 25 anos de história de igreja em Atibaia, um pouquinho mais, história de igreja em São Paulo, um pouquinho mais, história da igreja no Brasil, muito mais, a história da igreja no mundo, muito mais. Irmãos, Deus, quando a igreja surgiu, ela surgiu debaixo da unção, ela está debaixo da unção. O que nós temos que fazer é não falsificar a unção, porque há 3 coisas que estão sendo falsificadas no dia de hoje. Primeiro, estão falsificando a unção. Vou repetir, há 3 coisas que estão falsificando hoje. Primeiro, estão falsificando a unção. Segundo, estão falsificando a mensagem. Terceiro, estão falsificando o culto. Aqui não, irmão, aqui tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória de Deus. Não tem isso, falsificar a mensagem, pregar o que o povo quer, pregar o que agrada o povo, pregar aquilo que traz status. Para com isso. A igreja continua pregando o mesmo evangelho. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Nós não falsificamos a unção, nós não precisamos fazer carnaval. Agora está chegando aí, irmão, tem gente fazendo carnaval cristão, tem gente fazendo baile gospel, já tem boteco gospel, já tem sex shopping gospel, já tem tudo gospel aí, irmão, já tem, acho, até o inferno gospel. A igreja não precisa disso, porque o que atrai o povo para a salvação ainda é a unção de Deus. Nós estamos aqui por causa da unção e não precisamos falsificar culto, não precisamos de estrela no púlpito, não precisamos de artista no púlpito para atrair a multidão. Jesus não quer multidão, ele quer multidão de salvo, e salvo é pelo poder do evangelho, pelo convencimento do Espírito, e a unção de Deus faz a diferença. Deixa eu ver quem precisa mais desta unção. Eu preciso. Pai querido, aqui estamos na tua presença, assim como Davi foi ungido 3 vezes, assim como nós temos a tribunidade na unção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui está a igreja ungida por Cristo, através do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, nesses últimos dias da igreja na face da terra, para que possamos caminhar na unção, andar na unção, viver na unção, pregar na unção, cantar na unção, visitar na unção, orar na unção. Oh papai querido, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, pois a unção do Senhor nos capacita vencer o medo, vencer a tristeza, vencer a angústia. Manifesta a tua unção nesta noite na nossa vida, ó Pai querido. Assim nós oramos ao Senhor, porque nós cremos que a unção está sobre o teu povo, está sobre a tua casa, está sobre o ministério, está sobre as irmãs, está sobre a vida dos jovens, está sobre a vida da igreja. De um modo geral, nós acreditamos na manifestação da unção. Quem pode orar comigo? Ore, 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 ore. Olha aí. Destrói muralha. A unção vem dele. Vamos olhar para ele. Vamos olhar para ele. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Oh, aleluia. Receba a bênção e a sua luz. Quem crê que Deus ainda manifesta com a sua unção? Você vai ver, você vai vencer. Sabe como? Sabe como? Na unção de Deus e no seu poder. No seu poder.
aleluia. Às vezes o inimigo fala: eu vou parar ela, eu vou parar ele. Daqui para frente já era, é de mal para pior. Ele acha, porque a unção de Deus é capacitadora. Pastor, como que eu vou conseguir por causa da unção? Como que eu vou vencer por causa da unção? Então fecha os teus olhos comigo e começa a falar: Jesus, renova a minha vida nesta noite. Eu preciso da unção. Você vai ver, você vai vencer. Vai vencer, vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder. Olha aí, O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus, o crente cheio da unção manda a glória pra cima. Tem glória e aí. recebe poder. Tem Ele glorificação passa o mar aí. vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. oh, aleluia. Faça barulho de adorador, agradeça a Deus. Faça barulho de adorador. 25 anos, alguns já estão aqui esse tempo, outros estão menos tempo, mas a unção tem te preservado neste lugar. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Glória, glória, continue adorando, glória, bendito é o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor sobre as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor nesta noite, por tudo quanto temos ouvido da parte do Senhor aos nossos corações. Devemos manter essa unção, esse óleo sobre as nossas vidas, devemos manter as nossas vidas firmes diante da presença do Senhor.